vamos para o próximo tópico aí, que é meritocracia, ou seja, você com a sua formação, você queria usar essa formação. Como é que funciona a meritocracia? Se existe meritocracia aqui? E quais são as perspectivas de um estrangeiro progredir no Japão, né? Como é que essas perspectivas são iguais para o nacional, para o japonês e para o estrangeiro? Como é que funciona? Como é que é a sua experiência aí nesse aspecto? Pois bom, pessoalmente eu acho que eu faço parte daquele espectro de pessoas que entende que a meritocracia por si só ela é uma utopia, né? As pessoas diferentes, elas partem de pontos de partida diferentes, né? E aí cada um, dependendo das características que tem, né, vai ter um plus, né, a mais, ou realmente vai ter uma desvantagem, né? Uma coisa que está muito em voga, por exemplo, hoje em dia é a questão da mulher, né? O simples fato de você nascer mulher, você ter menos oportunidade, né, no mercado de trabalho do que os homens. Você, muitas vezes, numa discussão, não ser levada a sério. Você ter aspectos até biológicos, né, como o seu período menstrual, ser justificativa para você ser discriminada ou, enfim, ser tratada de uma maneira menos respeitosa. Ou seja, né, quando eu, por exemplo, penso em meritocracia, né, eu penso em exemplos como a questão da mulher, né, por exemplo, né, que só o fato dela nascer mulher já confere a ela uma série de desvantagens, né, quando ela tem que competir com o homem, né? Eu acho que no caso do imigrante é uma analogia que pode ser feita, né? Você ser imigrante, você ser estrangeiro, né, numa sociedade, enfim, especialmente numa sociedade que já está num período bastante avançado, né, do capitalismo, né? E outra coisa que é Isso importante também é uma falar, desvantagem desculpa, para você. Sim. é uma sociedade bem homogênea, que é o Japão, né? Então, quando a gente está aqui, a gente vai ser claramente de fora. Eu acho que é o ponto importante que a gente vai continuar agora. Uma Isso, comunidade homogênea, exatamente. né? Homogênea. E antiga, como você falou. Como como você está falando aí, o Japão, por exemplo, eu acho que é um país que, talvez muito mais do que os outros, de uma certa maneira eles separam, né, o mundo entre nós e eles. Você, às vezes, ouve perguntas, muitas vezes até perguntas bem intencionadas, com uma curiosidade legítima, mas que são redigidas da seguinte maneira: como é que os gaijin, né, os estrangeiros, eles sabem usar o hashi? Sabem usar o pauzinho para comer? Como é que os estrangeiros, eles comem arroz no café da manhã também? Como assim? É tipo assim, quando estrangeiro, mas quem eles estão chamando de estrangeiro? Tipo, Exatamente. É um país. eles estão, né? Quem? Eu São acho os interessante. europeus? Eu acho engraçado porque uma definição interessante de definir uma cultura que não seja deles, porque eles aglomeram tudo, né? Tudo que não seja nosso Isso. é gaijin. Então, não importa se o cara é chinês. E essa pergunta é um tanto ingênua, porque o coreano usa o pauzinho, né? Palitinho. O Sim, chinês também usa, né? coreano. Então, eu não vejo. Acho que na Tailândia também usa. Eu acho que é o coreano, não sei, mas tem país que usa palito. Então, não é coisa exclusiva deles, né? Aliás, eu nem sei se veio deles. Isso. Se bobear, veio até da China, né? Os Mas, caras sabem, né? né? Mas eu acho até isso bastante. Uma coisa mais curiosa ainda é o fato deles realmente, em vez de perguntarem como é que é nos Estados Unidos, às vezes como é que é no Brasil, muitas vezes você vê realmente claramente já na pergunta essa separação entre existe a maneira como o japonês vive e existe a maneira como o gaijin vive, tipo, Exatamente. Então, independente de ser é uma definição perigosa, porque ela tira toda isso. a originalidade de todos os povos, né? Seria que como vamos dizer que tem 190 países no mundo, o resto dos 189 é tudo igual. Justamente, né? É uma E por pergunta exemplo, né? idiota, aliás. Eu, assim como você, nós que somos estrangeiros, né? Que não somos Nikkeis, mas que somos fluentes em japonês. Então, às vezes, né? As pessoas me viam falando japonês e perguntavam: Daniel, como é que é? Você fala japonês, mas você é Nikkei ou você é 100% brasileiro? Você é Nikkei ou você é brasileiro puro?
Muitas vezes até uma expressão que até a comunidade brasileira acabou incorporando. É tipo assim, como assim brasileiro puro? Eu que tenho ancestralidade portuguesa, sim, eu sou 100%. Qualquer outra ancestralidade, ela é incorporada no conjunto Brasil, mas a ancestralidade japonesa apenas torna o brasileiro mestiço porque eles se identificam apenas, né, com aquele elemento. E eu acho isso engraçado porque quando eu estudei japonês, eu fiz aulas particulares antes de entrar para a faculdade, e tinha um pessoal descendente japonês, e eu achava super interessante que eles se referiam a mim como brasileiro. E a minha vontade é perguntar, você é o quê? Você é brasileiro? Você é japonês? Não é. Você tem passaporte brasileiro igual a mim, você não fala japonês, por isso que você está fazendo aula aqui. Eu não sei porque você me trata diferente, você me trata como brasileiro. Isso não faz sentido, né? Então, essa ideologia gaidinha, ela vai até para outros países. Eu tenho um exemplo interessante. Eu, uma vez, quando eu dava aula lá em Kyoto, uma vez eu levei um aluno para passear em Seattle, né? É interessante que até uma cidade tem muito asiático, mas de qualquer forma, o que eu achei interessante foi eu vi como esse conceito gaidin, ele está enraizado no japonês, né? Bom, eu não concordo com o que eles falam, mas eles chamando a gente de gaidin, eu entendo que, realmente, para eles eu sou estrangeiro. Só que não sou igual a todas as outras culturas estrangeiras. Mas eu lembro que eu estava em Seattle, a gente estava passeando, acho que a gente estava dirigindo, né? Eu estava dirigindo ali em Seattle, acho que eu fui no Space Needle. Eu não lembro do lugar que eu fui, ele começou, a gente foi no lugar e falou, Kokogai Jinga Oi. Aí eu comecei a pensar, o cara está fora do país dele e está falando que tem muito... Tá vendo como é que é a exposição? Eu vou ensinar esse cara. Não, peraí. Aqui o Gaidin é você. É bom que eu falei meio zoado mesmo, só bem, né? Aí eu falei, Gaidin, o Maia, né? O Maia, né? O Maia não dá pra Hazureton, né? Eu falei, eu sou normal, você que tá destoando do negócio. Porque tu é asiático, tu não fala. O único estrangeiro aqui é tu, cara. Eu tô aqui normal, eu falo de boa o idioma e ninguém me acha estrangeiro. Então eu vi ele que é uma coisa complicada, é uma coisa cultural mesmo. Eles não sabem, né? Que significa mesmo essa coisa, né? Tá na mente deles, né? Mas Isso, né? Então, eu acho que isso tudo, né, esse tipo de mentalidade, né, que você também está descrevendo, né, isso realmente acaba tendo influência, né, no mercado de trabalho, né. É importante a gente lembrar que o Japão, por exemplo, ficou mais ou menos 200 anos, né, fechado, né, na época isso, né, do shogunato 1600 e Tokugawa. pouco até 1800 e pouco, não lembro a data exata. Isso, né. Então eram raríssimos, né, o intercâmbio com o exterior, né? Você teve lá, né, a China, a Holanda, né, aquela situação toda. E tinha lugar específico para realmente... intercâmbio, né, Daniel? Tinha lugar específico para ter intercâmbio com. Isso. Acho que era em Nagasaki, em Dejima, e um tempo em Osaka também tem intercâmbio, né? Em Sakai. Acho que eram os únicos portos do Japão abertos para o estrangeiro, né? É loucura. Acho que é o único país do mundo. Acho que é uma coisa que vale a pena frisar. Eu não lembro de um outro exemplo de país que tinha fechado as fronteiras totalmente como o Japão. E eu acho que se reflete no que a gente está falando agora, né? Que no caso, é a extensão do Nihonjin versus Gaijin, né? Que é tudo igual, né, para eles, né? Eles têm um certo medo em relação a nós, né? Exatamente, né? No próprio idioma, né? A maneira como, né, o japonês é estruturado, né? Essa de, né, uchi e soto, a maneira como você fala, né, com aqueles que são membros do seu grupo, a maneira como você fala, né, com quem é de fora, né? Gramaticalmente isso é diferente, né? E questão de hierarquia também. Então, quer dizer, é um país que tanto geograficamente tem um aspecto um pouco isolado, né, pelo fato de ser, né, uma nação insular. Historicamente, né, passou por períodos, né, de reclusão, de fechamento de fronteiras, né? E então isso ainda, né, continua surtindo efeitos, né, influências, né, na maneira como o Japão ainda lida, né, com os estrangeiros, né? Tem um canal bastante interessante, né, o pessoal que acompanha você, fica aí a dica, né, que é como é que é? Black Experience Japan, que é basicamente, né, sobre negros que moram no Japão e cada um falando, né, as suas
as suas histórias pessoais, a maioria deles, né, é norte-americanos, né, pessoal dos Estados Unidos, mas uma das coisas que eu ouço bastante, né, uma coisa que se repete, é que o preconceito, né, o racismo, obviamente ele também existe no Japão, porque, apesar de tudo, né, vivemos num mundo globalizado, o racismo, por ser uma coisa estrutural, ele acaba, obviamente, também chegando no Japão. Mas esses negros, eles realmente relatam que ele acaba acontecendo de uma maneira um pouco diferente, né, do racismo ocidental, justamente por causa dessa separação que o japonês faz entre nós e todo o resto do mundo. Então, em muitos depoimentos, né, eu escuto eles falando que muitas vezes, né, a segregação ocorre mais pelo fato de eu ser estrangeiro, né, e menos pelo fato de ser negro. Eu concordo. E interessante nisso, que muita gente me pergunta se tem diferença de discriminação entre negro e branco. Eu acho que não. E se tiver, a gente nunca vai saber, porque os japoneses eles não expressam muito sentimento, né? É o que eu falei, né? No final, a distinção entre nós e eles, né? E isso, justamente isso. Aproveitando o gancho, desculpa, sobre esse canal, pessoal do grupo, do canal, por favor, escreve para o cara do Black Experience in Japan para me entrevistar lá para o Black Experience in Japan, porque a pessoa que escreveu o meu anúncio, o meu artigo lá sobre que eu estou meio frustrado com o Japão, ela passou o meu nome para esse cara do Black Experience, e seria interessante porque, como você falou, a maioria é norte-americano, né? Acho que seria interessante pegar a perspectiva de um latino, né? Porque eu acho que a maioria não fala inglês, nós não falamos geralmente inglês, então acho que vai ser uma experiência única, né? Eu também expressar... E quando falam, não é um inglês, por exemplo, como o seu, né, bom o suficiente para poder dar uma entrevista e tudo mais. Então acho que vai ser interessante. Então, pessoal, escreve lá para o cara do Black Experience, fala, entrevista o Perechan em inglês. Tá bom? Perechan. Farei isso também. Mas então, a gente está falando sobre meritocracia. Como é que funciona então, a meritocracia no Japão? Ela existe? Voltando ao que a gente está falando, meritocracia, eu faria um parêntese e botaria... Uma vez eu escutei que o Japão é Gakureki Shakai, ou seja, é a sociedade baseada na escolaridade. Você vê algum paralelo entre escolaridade e meritocracia? Ou são ambos utópicos no Japão? Como é que funciona aqui? Vamos lá, né? Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Acho que de uma maneira geral, o Japão, entre eles, onde você se formou, isso realmente é algo extremamente valorizado, né? Ou seja, muitas vezes, às vezes até mesmo você não sendo, né, uma pessoa que não tem muito a oferecer a uma determinada vaga, mas se você, por exemplo, é alguém formado, né, sei lá, na Tokyo Gaikukan, na Tokyo Gaikukan, né, na Todai, ou nas três principais e nas quais eu me encontro. Estou na particulares Handai, lá. né? Na terceira, né? Não, Aí, você, por exemplo. Né? Todai, Kyodai, Handai. E é o meu caso, Handai, né? Isso. Isso. Em Tóquio você tem lá aquelas particulares, né? Keio, a Seda, enfim. Dependendo de onde você se formou, isso realmente meio que automaticamente acaba realmente abrindo determinadas portas, né, para você. Existe uma indústria, né, de shikaku, né, de certificados aqui no Japão. Para tudo você tem certificado. E isso meio que, né, acaba, de uma certa maneira, apontando pontos para você e tudo mais, seja certificado de inglês, né, certificado de habilidades mais técnicas, sei lá, de secretário, de, não sei, operador de empilhadeira e tudo mais. Tudo isso realmente conta, né? Só que realmente você ainda não existe, né, o nível, né, deles, né, de meritocracia. Eu diria que ainda está bastante longe de sociedades como na Europa, né, onde você tem um intercâmbio muito maior de diferentes nacionalidades e em que é bastante comum você, né, disputar, né, vagas de trabalho com alguém que não é nacionalidade sua, né? Quando, né, a gente ainda não entrou especificamente nesse tópico, né, mas quando, por exemplo, eu estava tendo dificuldade, né, de conseguir emprego, né, me alocar no mercado de trabalho aqui no Japão, em determinado momento eu realmente
eu parei de me inscrever nas vagas ditas assim normais e passei a simplesmente filtrar, procurar só aquelas que meio que já davam a deixa para que, olha, esta vaga também inclui estrangeiros. Também estamos interessados a que um estrangeiro busque essa vaga. Porque realmente ainda não está no imaginário do japonês que estrangeiros também fazem parte da nossa sociedade. Né? Obviamente está mudando isso, né? Se você mora em Tóquio, né, você basicamente não em qualquer, né, mas você vai numa loja de conveniência, a coisa mais comum é você ter lá um atendente, né, que é estrangeiro, é asiático, de um outro país, né, numa farmácia, né? Mas totalmente diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, que você já visitou, né? Os Estados Unidos, nossa, qualquer esquina que você vai, você tem, sei lá, pessoas de algum país muçulmano, obviamente você tem os latinos, e fora os próprios americanos, né, que hoje em dia não dá mais para dizer que o típico americano é necessariamente aquele branco, protestante. A diferença básica entre um país imigrante e um país, eu diria, um país autóctone, que é o caso do Japão, né? Isso. Então, realmente, né, na meritocracia japonesa, o estrangeiro ainda ele entra com handicap, né, com uma desvantagem, né? Eu concordo com você. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu também achei que o meu perfil aqui de só ter vindo como bolsista do governo, eu estudei só em faculdade que eles chamam federal, ou faculdade nacional, que eu estudei em Ryukyu Daigaku, que também é Kukuritsu Daigaku. Eu não lembro o ranking dela, mas não é faculdade particular, né? Assim como o Handai, mas isso não me ajudou muito, porque eu acho que, você explicou agora, a meritocracia e a escolaridade só se aplica aos japoneses, né? O que nos leva até acho que é o cerne dessa conversa aí, né?